Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais, o lugar onde eu e você podemos refletir sobre assuntos fundamentais, importantes para a nossa sociedade, sobre os quais a gente precisa pensar mais. E ele está aqui do meu lado, como sempre, o São Tomás de Aquino de Jurujuba, nosso professor Robson. Ele faz isso. E aí, família, tudo bem? Tô aqui de novo do lado do CR7 da produtividade, a pessoa mais produtiva que eu conheço. E pronto para mais um episódio. Esse episódio vai ser fera. Vai ser, eu tô com uma expectativa imensa, porque é um assunto que eu gosto também. Eu adoro também. Além do mais, o nosso convidado de hoje é um especialista em Niterói, sabe muito da cidade. E a gente sempre fica com aquele sentimento de cachorro, tá aqui do Rio e tal. Não tem esse sentimento? Não tem, não. Tem. Mas Niterói é muito grande e o nosso convidado para nós hoje. Estamos recebendo Flávio Dalto de Lemos de Alencar. Boa tarde, Oi. Boa tarde, Flavinho. Tudo bem, meu cara? Como é que você tá? Tudo certo? Seja muito bem-vindo, prazer estar aqui Flávio. Com vocês. Então, rapidinho, o Flavinho é historiador, bacharel e mestre em História, e Direito pela UF, doutorando pela Universidade de Leiden, Alemanha, é isso? Na Holanda. Exatamente. Nossa. Opa. Advogado, servidor público e diretor do Instituto Araribóia. Vamos falar também disso um dia, quem sabe, pode ser hoje. Aí vamos ver. Vamos pra cima. Flávio, a gente costuma começar esse nosso papo escutando um pouco do nosso convidado, de como ele caiu nesse mundo, né? Então, fala um pouquinho pra gente do teu histórico com a história, né? Boa. Como você se sentiu atraído por esse tema, como você quis se profissionalizar nisso, até chegar a ser um profissional reconhecido, gabaritado hoje, que você se tornou aí. Fala um pouquinho pra gente. Certamente, é um prazer falar sobre como eu fui parar na história, né? Na verdade, não fui eu que escolhi a história. Foi a história que me escolheu. Falou bonito. Acho que com o Robson deve ter sido parecido com a filosofia. Sem dúvida. É isso porque mesmo. É algo que já desde a infância, desde a adolescência, o que você quer estudar? História. História. Porque a filosofia é a ciência mais importante, né? O conhecimento mais importante. Não fala isso aqui. Por favor, faça um corte disso. Não fala isso aqui nessa mesa, que senão... Mas a história é que prepara o nosso imaginário. Para tudo a gente precisa de uma anamnese, né? A gente precisa saber como as coisas chegaram a ser o que são, antes da gente entender o que elas são. Então, isso é a história que vai dar. Então, a curiosidade naturalmente leva à história para querer saber por que a gente é brasileiro, por exemplo. O que quer dizer ser brasileiro? Para isso precisa ir para a história. Por que Niterói é diferente do Rio de Janeiro, por exemplo? Muito. Por que é um município diferente? É a história que vai dizer. Um pouquinho mais interiorano, né? Uma roça assim, uma coisa mais... Não, né? A Imperial Cidade de Niterói. Opa! Como é que é o nome? Imperial Cidade de Niterói. Então, por que a gente fala português? A gente está aqui falando português. Tem um motivo. Esse motivo é histórico. Então, eu sempre quis estudar história. Já desde criança, o que você vai fazer quando crescer? Você é historiador. E muito bem, então, já durante todo o colégio, eu estudei no Salesiano, aqui em Niterói, e tive uma professora de história muito boa, Eleonora, e que me recomendava fazer direito, e não história. Então, e aí o que eu fiz na época do vestibular, que antes, né, do SISU, hoje em dia, praticamente é mais... Quer dizer, fica muito mais complicado fazer algo assim, mas antigamente você podia fazer o vestibular para várias disciplinas, né? Então, eu queria fazer história em Niterói, na UF, então fiz o vestibular para história na UF. Mas não ia fazer só um vestibular, né? Então, coloquei direito na UERJ, no FRJ. Aí, como fui aprovado, fiz a inscrição também, embora o direito nunca tenha sido realmente algo que me chamasse a atenção. Depois eu fui vendo a utilidade do direito. Sim. E até como a história é importante para o direito, como a gente tem um direito tão ruim, uma política tão ruim, por falta de conhecimento histórico também. Porque a história, a sociologia, elas dão
elas dão Subsídio, né? exatamente para ter boas decisões políticas, para ter também bons enquadramentos jurídicos. É necessário saber. Chesterton dizia, né? Se tem uma cerca, não tire essa cerca sem saber por que ela estava ali antes. Parece que ela era uma cerca inútil. Boa. Se você Boa. souber por que ela é inútil, se você conseguir explicar a utilidade que havia na cabeça de quem colocou aquela cerca ali, aí você pode tirá-la. Então é a história que vai mostrar isso, né? As instituições políticas, até as políticas públicas, se elas não têm embasamento histórico, é quase certo que elas vão fracassar. Você diria, Flávio, que a crise das instituições, de qualquer instituição, não falo do Brasil, de qualquer uma, se dá justamente pelo esquecimento da sua história? Certamente, certamente. Eu diria que esse é o motivo principal para as instituições, para a falência das instituições. Porque as instituições, elas não são um fim em si, né? O objetivo delas é o bem comum. Então, se você não conhece aquela realidade, você, na verdade, vai ter umas instituições que não se aplicam a elas. As instituições são instrumentos. Então, se você começa a imaginar instituições ideais, feitas em gabinete, né? Vou dar um exemplo polêmico aqui, né? O estadualismo brasileiro. Defina, por favor. A forma como o federalismo brasileiro, mas principalmente no nível dos estados. E aí a gente acaba chegando à questão de Niterói, né? O estado do Rio de Janeiro, tal como existe hoje, a fusão que foi feita, né, há 50 anos atrás, sem consulta popular, inclusive, para ficar mais geometricamente ajustado, foi uma coisa que estava na cabeça dos políticos, né, do general Geisel na época, mas que não levou em conta a história e a sociologia da cidade do Rio de Janeiro e do antigo estado do Rio de Janeiro, que eram completamente diferentes. Flavinho, você precisa voltar e explicar para quem está vendo do que se trata. Porque Perfeito. as pessoas podem não ter ideia do que você está falando. Perfeito. Também nem todo mundo vai ser de Niterói, né? Bom, Niterói. Então vamos voltar um pouquinho para a história de Niterói. Boa. E muito bem. Bom, Niterói foi fundada como povoação, né, paralelamente ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565 por conta de uma sugestão do padre Manuel da Nóbrega. O padre Manuel da Nóbrega viu que os franceses estavam se apossando do Rio de Janeiro e escreveu repetidas vezes a Lisboa dizendo: é necessária uma presença militar na Baía de Guanabara, uma presença militar e uma presença civil também estável, para que aquela terra não seja perdida. Bom, depois de muito insistir, ele conseguiu que fosse fundada solenemente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Veja bem, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro era a segunda cidade brasileira. A primeira foi Salvador, mas não é o primeiro agrupamento urbano, né? Porque antes já havia Olinda e antes ainda São Vicente. A questão é que eles estavam num estatuto de vila e não de cidade. Mas bom, a gente pode voltar a essas distinções depois. O fato é que quando a cidade do Rio de Janeiro foi fundada como centro oficial, representante do poder real e tal, realmente uma solenidade, que houve uma cerimônia de inauguração da cidade, ela foi fundada em meio à guerra, por conta da presença dos franceses aqui. Então houve um conflito entre os portugueses, que oficialmente fundavam, né, ali essa cidade, instituíam uma presença real ali, e os franceses que de fato ocupavam a terra. Estácio de Sá foi o fundador e ele contou com o apoio de um grande chefe temiminó, que é Araribóia. Araribóia era originário da Ilha do Governador, mas ele havia, por conta de uma peleja com os tamoios, dentro aí do grupo dos tupiniquins, dos tupinambás, ele foi para o Espírito Santo. E quando Estácio de Sá veio fundar o Rio de Janeiro, ele veio com a ajuda de Araribóia, que pelejou junto com ele contra os franceses. Teve a Batalha de Uruçumirim, né, onde hoje é o Outeiro da Glória, que é onde o Estácio de Sá recebe a flechada fatal, da qual ele faleceria depois. Bom, tudo isso, então, havia estavam juntos nessa empreitada, Estácio de Sá e Araribóia. Araribóia, por seus serviços, ele recebeu uma série de mostras da gratidão do rei. Benefícios. Exatamente. Mercês, né? Benefícios.
Entre elas, uma Sesmaria, a Banda da Além. Por que Banda da Além? Porque é aquela terra, aquela banda, aquela faixa de terra que está além da Baía de Guanabara, Niterói. Então, Niterói começa assim, com uma Sesmaria de Martim Afonso Araribóia, porque o nome dele de batismo é Martim Afonso. E ele também se tornou cavaleiro da Ordem de Cristo, recebeu propriedades também no Rio de Janeiro. Muito bem. Então, a história de Niterói e do Rio estão ligadas. Mas, então, Niterói, de certa forma, começou como parte do Rio de Janeiro. Muito tempo depois, com Dom João VI, Dom João VI decide que vai separar essa porção de terra e fundar um novo município, ao qual ele dá o nome de Vila Real da Praia Grande, isso em 1819. Essa Vila Real da Praia Grande tem como sede o antigo povoado de São Domingos da Praia Grande, ou seja, ali onde é São Domingos, que tem uma origem na aldeia de São Lourenço dos Índios, que é fundada por Araribóia lá no século XVI. Então, aí há uma separação, né, entre o município do Rio, que era a cidade do Rio, a corte, e o novo município da Vila Real da Praia Grande. Esse município, depois ele é elevado à categoria de cidade, né? Aquela discussão anterior, em 1835, com o nome de Imperial Cidade de Niterói. Então, não só foi elevado à cidade, como recebeu essa distinção de afeto do imperador, nesse caso, já Dom Pedro II, com esse nome de Imperial Cidade, que algumas cidades receberam. São Paulo, Ouro Preto, Petrópolis não, diga-se de passagem. Mas uma série de municípios, de cidades receberam essa distinção, né? Como Niterói já tinha antes, né? Vila Real, né? Uma distinção também pelo afeto, porque Dom João VI costumava passar os fins de semana em Niterói, ele gostava, em São Domingos especificamente. Bom, Niterói, então, nesse momento, se torna capital da província do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro passa a ser o que se chamou município neutro. Ou seja, a partir da década de 1830, Niterói e Rio de Janeiro já não pertencem à mesma unidade federativa. Nesse momento não era uma federação, né? Mas não era a mesma unidade administrativa. Estavam à parte. Ou seja, já tem quanto tempo? Quase 200 anos. Sim. Então, é muito tempo. É uma história, ainda mais num país que tem 500 anos, né, de organização, exatamente. Então, nesse momento, uma coisa é o Carioca, outra coisa é o Fluminense. Depois, com a República, há uma mudança de nomes, mas a realidade é a mesma. Pelo contrário, ainda aprofunda, né, por conta da federalização, do novo regime federativo. Niterói passa a ser a capital do estado do Rio de Janeiro. E o antigo município neutro, Cidade do Rio, Distrito Federal. Continua assim até 1960. Caramba, não sabia dessa história, não. 1960 é criado um novo Distrito Federal, lá no meio do nada, né, em Goiás, lá na roça. E aí, exatamente. E lá naquela imensidão de vazio, construíram aquela cidade de gosto duvidoso, e instalaram o governo longe do povo, lá em Brasília. E aí o que fazer com o antigo Distrito Federal, né? Que era a cidade do Rio de Janeiro? Transformaram em estado da Guanabara. E assim foi por 15 anos, até que o general Geisel decidiu fundir o estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro, só tinha uma cidade, Rio de Janeiro, com o estado do Rio, cuja capital era Niterói, desde 1835. Ou seja, em 1975, ele juntou algo que já estava separado desde 1835. Não tem como uma coisa dessa dar certo, porque já eram realidades completamente diferentes. O Fluminense tinha uma vocação diferente da do Carioca. O Carioca era o centro do Rio, em termos também de intelectualidade, de cultura, de projeção internacional. Sim, sim. E a cidade de Niterói e o estado do Rio de Janeiro, né, tinham uma organização mais interna, mais
um modo de viver mais provinciano mesmo, e não é nenhum problema isso, não com a sua própria capital, em que todo mundo se conhece, organizada, sem tanta confusão quanto o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma magnitude, e juntar essa cidade com um estado que já tinha tomado o seu caminho de outra forma, foi uma decisão que não levou em conta a história. Basicamente, olhavam o mapa e falavam: por que tem esse estado minúsculo aqui essa Guanabara, e esse estado que já também não é tão grande assim? Vamos juntar isso aqui, não faz sentido. Não, calma aí, veja a história para ver se faz sentido ou não. A mentalidade positivista, foi posta ali, né? Não tira a cerca sem saber o motivo. Exatamente, a mentalidade geométrica do militar, né? Não, fica mais bonitinho assim. Não, calma aí, não é assim, né? Gostei dessa ideia. Eu tenho ranço também, gente. Então tem que ver por que existem hábitos que variam, porque essas coisas têm que ser levadas em conta. Então, aí voltamos... Sim, agora fica explicado. O jeito do Estado ser tratado hoje em dia, né? Exatamente. Como é que você trata aí? Como é que você entende isso? Você disse que nós vemos uma situação no qual o Estado tem uma relação diferente com as pessoas. Esse foi o mote da sua história, do seu resgate, da sua anamnese, né? Você disse que tem um modo de Estado... de gerir o Estado diferente. Você usou uma palavra diferente, não foi essa? Não, a federalização, não foi isso também? O estadualismo que existe no Brasil. Porque isso também, com a Constituição, a primeira Constituição Republicana, né, de 1891, ela instaurou o regime de estados que não havia no Brasil. Antes havia províncias, e essas províncias eram administrativas. E a relação política, ela se dava principalmente entre os municípios e o império, né? E os municípios, eles respeitam mais, historicamente, a formação do Brasil. O Brasil começou pelos municípios e não pelos estados, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, cada estado era um país, né? Cada colônia ali era um país que se tornou um estado e se federou, cada um mantendo as suas idiosincrasias, né? Aqui não. Aqui o município é que teve um papel importante. E aí, quando houve, né, o golpe republicano, em 1889, a ideia deles era mudar o Brasil, mudar a história do Brasil. A força. Exatamente, a força. E importaram a Constituição dos Estados Unidos para cá. Sendo que, mais uma vez, não olharam a história e a sociologia do Brasil. E criaram certos instrumentos políticos que a gente basta ver também a história, né, ao longo do século XX, instrumentos que não funcionaram, porque não observaram, não fizeram essa anamnese, né? Não houve uma preocupação de conhecer a história e a sociologia brasileira. Um sociólogo muito importante, né, o Oliveira Viana, que, aliás, faleceu em Niterói, a casa dele está ali no Fonseca, está preservada, você pode visitar, inclusive. Ele chamava isso de apriorismo político. E ele dizia que era o grande mal da política republicana no Brasil, o apriorismo político. Acho que seria melhor assim. A gente pode dar um exemplo até banal, como alguém vai para Paris, ou sei lá, vai para a Europa, de modo geral, ou vai para os Estados Unidos, e acha as árvores que viu na rua lá muito bonitas e tal. E aí, então, pega aquelas árvores e planta aqui. Não vai funcionar, obviamente, porque são árvores que são para aquele clima temperado. E as nossas árvores, na verdade, são mais bonitas do que aquelas e tal. Mas a pessoa fica encantada, acha bonito e tal. Eu queria isso. Ok, então eu vou chegar no Brasil e vou derrubar as amendoeiras e sei lá quais outras árvores a gente tem, os ipês, né, que são tão bonitos, e vou plantar na cidade inteira ciprestes e tal. E, bom, isso aí não vai funcionar. Exatamente, não vai ficar bom. As árvores vão morrer, não vai ter sol, não vai ter sombra, não vai, e depois você vai perder também tanta coisa boa que havia. Então, o problema o apriorismo político, né, seria isso nas questões políticas e jurídicas. Você acha que isso tudo que a gente está falando agora contribui para que o brasileiro também tenha dificuldade de reconhecer a sua identidade? Se é que você acha que o brasileiro tem essa dificuldade?
Certamente, certamente. Porque é fundamental, né? Existe existe uma necessidade de que o povo se veja reconhecido nas instituições. Uhum. Se o povo não se vê reconhecido nas instituições, nas leis, etc., nada vai funcionar. Primeiro, porque as pessoas não vão entender a razão daquilo. Segundo, que as que tiverem de boa vontade, quiserem aplicar aquilo, vão transformar aquilo numa burocracia sem sentido. Por que você está fazendo isso? Eu não sei, mas é porque está na lei. Então, mesmo a pessoa que quer fazer, que quer cumprir, no fundo ela se acha... ela começa a duvidar da própria razão dela. Bom, eu tenho que seguir isso aqui, mas a pessoa não sabe exatamente por quê. A pessoa não sabe... ela justamente não vai... Se ela estivesse ali no lugar do Chesterton, várias cercas que ela poderia tirar, ela não vai tirar, porque ela não sabe... Porque colocaram aquela cerca ali, que nesse caso não devia estar, né? Então, ela, no fundo, não entende... Não consegue... Não há uma compatibilidade entre o povo e as instituições. Então, todo mundo vive meio improvisado, né? Meio... Estou fazendo isso aqui porque tem que fazer, porque não dá tempo de pensar nisso, também não vou conseguir mudar, mas não há um bem-estar, realmente. Não se atinge o bem comum, no fundo é isso. Porque as instituições não estão adaptadas. É como se, dando mais um exemplo, né, numa arquitetura... Na arquitetura, alguém vai desenhar uma casa e tal, e coloca um corredor que não leva a lugar nenhum. E as pessoas que estão morando ali vão conviver com aquele corredor e não vão saber muito bem o que fazer com aquele corredor. Ele pode virar depósito, ele pode... alguém fecha e vira um quartinho minúsculo, sei lá, mas, quer dizer, ele não está cumprindo a sua função, né? No final das contas é uma forçação de barra, né? Exatamente. E as pessoas não se sentem em casa, no caso. E aí me parece também que isso acontece no âmbito educacional, né? A gente aprende uma história na escola. E aí, quando chega um historiador gabaritado falando isso tudo, a gente não aprende nada disso, já começa daí. E quando a gente começa a investigar um pouquinho mais criteriosamente, assim, a gente vê que os heróis que foram pintados, de repente, não foi muito bem daquele jeito, que existiram outros heróis que não são reconhecidos pelo que fizeram, e deveriam ser. Por que isso acontece, Flávio? Existe ligação com isso tudo que a gente está falando também? Olha, tem a árvore da França, eu acho ela mais bonita, eu vou plantá-la aqui no Brasil e eu vou mudar a história do Brasil para que ninguém lembre mais que um dia aqui foram plantadas as amendoeiras e os ipês. Faz sentido isso que eu estou falando? Certamente. É necessário, né, que as pessoas... O que é um herói? Um herói é alguém que representa um valor. Alguém que, na sua vida, mostrou um valor. E é um exemplo a ser seguido, que inspira. Não se trata de canonizar pessoas que não são santas. Bom... A gente pode pegar um herói e ao mesmo tempo, reconhecer as fragilidades humanas deles, né? A mitologia grega fazia isso muito bem, né? Então, a gente pode pegar... Vou pensar aqui em um herói brasileiro. O Duque de Caxias, por exemplo. O Duque de Caxias é um herói brasileiro. Ele representa uma série de valores que inspiram o Brasil. Isso quer dizer que ele teve uma vida completamente... que ele não está canonizado, né? Começamos por aí. Isso não quer dizer negar que possa ter havido uma outra, ou várias, né, decisões ruins, mas isso não tira dele o valor que ele aporta para a nacionalidade. Quero dizer com isso o seguinte: muitas vezes, e a gente tem visto isso, né, já há muito tempo, uma tentativa de desconstruir os heróis, né? De dizer, não, veja bem e tal. Calma. Quem quer fazer isso, na verdade, vai colocar o quê no lugar? Né? No fundo, o que vai fazer é tirar a autoestima do brasileiro, ou né, de qualquer nacionalidade, de qualquer grupo. Sim, né? sim.
E é claro que para uma cidade funcionar bem, para um país funcionar bem, para uma pessoa funcionar bem, né, precisa de algumas coisas básicas. Sei lá, para um país prosperar, a população precisa de instrução, né, para se comunicar, instrução no seu amplo sentido. Nutrição, né, para ter saúde, para funcionar bem as funções vitais, o cérebro e tal, para não atrofiar nada, ok? Nutrição, instrução, moradia, uma moradia adequada, que possa protegida dos rigores do frio, ou no nosso caso, do calor, né? Exato. Transporte para conseguir ir ao trabalho, ir à escola e tal, ir ao médico e tal. Muito bem, se tiver essas 4 coisas, já tem bastante, mas... Saúde. Exato, eu acho que a saúde aí está no meio da nutrição, né? De sim, mas saúde também, exato. Agora, existe uma necessidade fundamental que vai motivar a conseguir todas as outras e a trabalhar por todas as outras e que vai dar sentido a todas as outras. Que é uma sadia autoestima, que é um sentido do porquê, né? A sede de sentido de que falava o Viktor Frankl, né? É uma sadia autoestima. Temos como comunidade nacional um valor a entregar para a humanidade. E o Brasil tem isso. O Brasil não é um paizinho qualquer. O Brasil não é uma coisinha que poderia existir ou deixar de existir. O Brasil tem um papel fundamental na história da humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai ter que dizer que vamos ter que trabalhar isso. Vai ter que dizer que papel é esse. Vamos ter que trabalhar. Porque eu aprendi que a gente... a ter uma síndrome de vira-lata. Vira-lata, Entendeu? Nós, então eu vivo muito isso. Não quer dizer que eu tenho essa síndrome, mas quer dizer que me ensinaram assim, mas então vamos falar um pouquinho mais. Flávio. Mas é que isso... Bom... Não, pode falar. Não, mas é porque isso tem tudo a ver com a questão da educação que a gente estava falando antes. É necessário ensinar a história na sua completude. Uhum. No que tem de sombra, para também não criar um conto de fadas, que quando a criança chegar ou tiver um pouquinho mais razão, ela vai perceber, nossa, me contaram um conto de fadas. Não se trata disso. É contar a história inteira. E, no fundo, ela vai ser positiva. Com sombras, claro, porque a humanidade é frágil. Não se trata de dizer, não, agora nós somos o melhor país do mundo, somos impecáveis, somos maravilhosos, se a gente matar todo mundo tá certo, porque a gente merece. Não, óbvio que não, né? Alguns foram por essa linha em outros países, não no Brasil, jamais, né? Mas não se trata disso. Mas se trata de mostrar a história na sua completude. E ela vai ser bonita na sua completude, com sombras que vêm da natureza humana e que não definem, né? Eu acho que o problema principal é o foco na sombra, né? Que vem fazendo uma obra, né, ao longo das últimas décadas de acabar com a autoestima do brasileiro e desmotivá-lo a lutar e cumprir a sua vocação de brasileiro, né? Cumprir a vocação do país. E desanimar, falar, para que eu vou cuidar da rua? Se tá no final esse país vai aqui tá não tudo funciona, certo. esse país aqui não tem jeito. Nada prospera se não tiver no final amor. das contas, Ninguém é a própria pessoa. Se ela acha que não vale nada, ela não vai cuidar da saúde dela, ela não vai estudar, ela vai se largar. Então, isso que acontece na pessoa individual, acontece também na pessoa coletiva, que é a comunidade nacional. Eu tenho 2 questões, ou 2 perguntas a fazer com você. Esse assunto, para mim, eu gosto muito, tá? Então, a mim interessa saber qual é a alma do brasileiro, para dizer assim de forma clara. Eu li uma vez um texto do Suassuna que ele dizia que ele queria fazer com A Pedra do Reino o que o Tolkien fez com O Senhor dos Anéis. Quer dizer, dar uma mitologia para o Brasil. Que, em tese, eu acho que a ideia genial é botar no papel, criar uma história que explique o sentido do brasileiro. Coisa que você acabou de dizer que o Brasil tem um sentido, eu também acho que tem. Qual sentido é esse? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta você disse que há décadas atrás, mais ou menos, vem sendo colocado sombras na história do Brasil. A pergunta é, desde quando? E se é proposital, isso tem... Ou não, é pura ignorância? O que você acha? Bom, existe um poeta cearense, né, já falecido, chamado Gerardo Melo Mourão. Recomendo buscá-lo. Ele teve um filho, né, que é um embaixador, Gonçalo de Melo Mourão, e no ano de 2010 ele deu um discurso
na formatura do Instituto Rio Branco, que é um dos discursos mais bonitos que eu já ouvi. E ele fala sobre esse tema. Para que a gente quer que o Brasil cresça? E ele diz o seguinte, interpretando ao meu modo, né? Pelo que eu lembro também, né? E o que ficou em mim. Ele diz que o Brasil quer crescer, deve crescer, vai crescer, mas para quê? Não para ser mais um império global, na longa lista de impérios globais que surgem, morrem e são odiados, mas para cumprir a vocação do Brasil, que é fazer amigos. O Brasil gosta de ter amigos e o Brasil deve ser um império, deve crescer, a gente deve lutar para que o Brasil cresça, para que ele seja um império diferente dos que houve antes. Bonito isso. Que legal. E ele cita nesse discurso Ortega y Gasset e fala, eu sou eu e minhas circunstâncias. Ele fala, o Brasil também. O Brasil quer englobar as suas circunstâncias. Para o Brasil, o vizinho não é inimigo, é amigo. E a gente quer incorporar o vizinho, a gente quer que o vizinho conviva com a gente quer tomar a cultura do vizinho no que ela tem de útil para a gente e quer compartilhar a nossa com o vizinho também. E o vizinho, para um império, é o mundo inteiro. Então, o Brasil tem essa vocação. Estudar a história do Brasil é ver que isso também aconteceu. Vamos voltar a Roma. Roma dizia que do Oriente vem a luz, né? Ex Orientis Lux. E Roma tinha esse espírito integrador, ecumênico no sentido político, né? E jurídico também, de organizar. Pegou toda a sabedoria grega, sabedoria egípcia, sabedoria indiana, tudo que eles tiveram acesso e juntaram, né? O próprio panteão pagão romano é isso, né? Tinha Mitra, que veio da Pérsia, tinha os egípcios, os deuses egípcios, os gregos e tal. E eles faziam isso também com os povos que eles iam alcançando. Eles dominavam militarmente, incorporavam a cultura deles e davam a cidadania romana para essas pessoas. São Paulo, por exemplo, né, era cidadão romano, embora não fosse italiano, exatamente. Então, Roma tinha isso, e Roma fez isso. Roma foi crescendo assim. Quando a gente pensa em Carlos Magno, por exemplo, Carlos Magno era um bárbaro. Né? Era um bárbaro, ele era um franco, ele era um alemão, que para um romano era a pior coisa que podia existir, quer dizer, era um selvagem. Né? Só que para o romano, isso não tinha problema, ele ser selvagem, ele ser bárbaro de origem, desde que ele absorvesse a cultura romana. E foi isso que ele fez, né? Ao seu modo, né? Ele começou esse grande renascimento carolíngio, né? As universidades, etc., que é o quê? Uma romanização do mundo bárbaro. Então, e assim a Europa nasceu, né? Pela expansão de Roma e a incorporação dos bárbaros na cultura romana. Num determinado momento, veja bem que o mundo latino originário era só o sul da Europa e o norte da África. Só que o norte da Europa, que era essa terra dos pagãos, dos bárbaros, etc., também foi em seguida incorporada a Roma. Né? E a partir do século XV, final do século XV, especialmente ao longo do século XVI, essa cultura romana ela passa, já não existia o Império Romano do Ocidente, nesse caso aí já nem do Oriente, mas essa cultura romana, através dos seus sucessores, né, do Reino de Portugal, no nosso caso, ela chega ao Brasil. Né? O primeiro ato público que houve no Brasil, em 1500, foi uma missa em latim. Então, antes ainda do Concílio de Trento, mas um rito parecido com o que foi codificado depois pelo Concílio de Trento. Então, o Brasil, ele está integrado nessa expansão de Roma. E é isso que a gente pode chamar de Ocidente, nessa Roma latina, porque os próprios romanos, o que é Ocidente, o que é Oriente, né? Esse é um tema muito complicado. Eu acho que a gente não deve dar a menor bola para Samuel Huntington e toda essa gente que quer colocar o Ocidente como se fosse um mundo iluminista, né? Seja excluindo a América Latina e excluindo outras regiões, né? Porque a origem do nome Ocidente está lá na divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, o mundo ocidental é um mundo de cultura latina e o mundo oriental, para eles, um mundo de cultura grega. O Brasil é extensão desse mundo de cultura latina.
pelo rito, né, que é o rito ocidental, latino, e pela língua. Nós falamos uma língua neolatina. A gente pensa, se comunica, se organiza como sociedade numa língua neolatina. E desses países todos que têm essa origem neolatina, né, que tem essa expressão neolatina de língua, qual é o maior país que existe hoje? É o Brasil. Então, o Brasil tem uma responsabilidade internacional na preservação da humanidade. Olha. É bonito isso, Flavinho. Então, o Brasil é o verdadeiro bastião, ou é chamado a ser o verdadeiro bastião da cultura ocidental, retamente entendida ocidental, nesse caso, né? E por que o Brasil não chega a cumprir essa vocação? Porque, olha, a vocação, a gente pode ter uma vocação e não seguir a vocação. Claro. A gente distingue a vocação pela história, pelas capacidades, né? Pelo aquilo que a providência colocou. É um chamado, mas você pode escolher não segui-lo, exatamente. E você pode não segui-lo por achar que você não merece aquilo, por uma falsa humildade, se você não fizer, ninguém vai fazer. E quem pode fazer realmente essa fraternidade universal, né? essa incorporação, né? de todos os povos, de todas as raças, né? Sob a fé católica, numa direção comum de fraternidade. Que grande país do mundo pode fazer isso se não for o Brasil? É verdade. Isso é muito bonito, Flavinho. Muito mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E gosto da ideia de que esse é um chamado para o brasileiro. Porque eu creio nisso, de verdade. Eu até acho que a Pedra do Reino não entregou o que o Suassuna queria. Aí eu não vejo ali, vamos chamar assim, uma mitologia que explique o brasileiro, ou a alma do Brasil. Não vejo. Embora seja uma obra grandíssima, sei lá quantas 1000 páginas, mas eu acho que ele não conseguiu. Mas a ideia de que nós temos um chamado, eu acho interessante. Mas o filho do Gerardo fala que nós vamos cumprir isso. Por qual motivo ele acha isso? Bom, é um discurso de 20 minutos, né? Ele menciona... Acho que ele considera que é uma questão de tempo. Por circunstâncias internacionais. Bom, aí eu não sei de dizer a formação filosófica dele, uma brincadeira. Mas considerando o pai dele era um grande poeta, muito nacionalista, inclusive. Então, e é um discurso interessante, eu recomendo que procurem, é fácil de achar no YouTube. Ele menciona também a conexão da cultura nordestina com a cultura medieval, né? E ele fala de umas quadras, de repente, de cantadores nordestinos que falam, por exemplo, da Imaculada Conceição e tal, né? Comparando dizendo como a luz atravessa a vidraça sem estilhaçá-la, e assim foi feita a Imaculada Conceição. E a gente está um outro assunto interessante que às vezes a maioria das pessoas deixa de lado, né? E que me parece que está totalmente ligado à identidade do brasileiro. A gente tem como falar do Brasil e do brasileiro sem falar da Igreja Católica? É impossível. É o que mencionamos antes. O que é o Brasil, né? A partir de que momento a gente pode falar de Brasil? A gente fala de Brasil a partir do momento em que a herança romana chega aos tupis. Por que os tupis? Porque era o povo indígena que estava na costa. Ah, tá. E que foi aqueles com que os portugueses primeiro tiveram contato. Portugueses, vejam bem, que embora fosse o ano de 1500, não eram modernos ainda, eles tinham uma mentalidade medieval ainda, de integração, inclusive, e fizeram ali, da mesma forma que Portugal foi formado na Península Ibérica, né? Foi formada, tinha uma população indígena ali, os celtiberos, né? Os lusitanos, ali no caso de Portugal, que a gente não sabe muito bem como era. E depois os romanos chegaram, se mesclaram, né, com essa população. Então se criou uma população hispano-romana, para falar de uma forma genérica. Essa população hispano-romana depois sofreu a invasão dos bárbaros, né, dos visigodos, principalmente. E aí houve uma primeira divisão, porque essa população hispano-romana era católica e morena, de forma geral. E os invasores germânicos eram louros e arianos de religião, né? Então houve uma divisão por muito tempo.
arianos de religião. do cisma? Exatamente. Seguiam ário? Exatamente. Caramba. Exatamente. Então havia, né, uma divisão entre os católicos trinitários, que é a população originária dali, e com uma certa compleição física também, né, identificável, e os invasores louros. E aí isso criou um conflito muito grande, né, na Península Ibérica, que foi resolvido quando um rei chamado Rei Caredo, que era um alemão desses, decidiu que ia se tornar católico. E que o critério para ser espanhol, e é bom, um outro assunto para a gente falar depois, o Brasil é um país hispânico, no sentido de que Hispânia, como os romanos usavam o termo, é para toda a Península Ibérica, né? Não é só para a moderna Espanha. E a própria Espanha, né, separada de Portugal, é um país de regiões, né, que incorpora várias línguas e várias origens e tal. Então, e aí ele estabeleceu, num concílio regional, né, de Toledo, o princípio da unidade católica das Espanhas. Isso quer dizer que já desde o século IV, quando isso aconteceu, como se definia um espanhol? Pela fé católica. Não importa de onde ele vem, se ele é louro, se ele é moreno, se ele é... Caramba. E depois houve também todo um influxo, né, de árabes, que aconteceu depois disso. Muitos se converteram, inclusive, né, se tornaram católicos, né? Tem o rito moçárabe, inclusive, tem toda uma... os judeus também, que estiveram muito presentes na Península Ibérica, a maioria se incorporou e se tornou católico também, mas uma parte não. E todo o contato com a África, que era mais próximo também, né? Tem um pensador espanhol muito interessante, né? Só um parênteses, chamado Francisco Elías de Tejada, do século XX, e ele comenta, ele diz que a Europa começa nos Pirineus. Na verdade, não foi ele que falou isso, né? Stendhal falou isso de uma forma na verdade, para dizer que ele não gostava da Espanha, ele dizia que a Europa terminava nos Pirineus. Então, Portugal e Espanha não eram Europa. E o Francisco Elias de Terrada fala, graças a Deus, porque eu prefiro ser da pátria de Santo Agostinho, né, que era do norte da África, do que ser dessa Europa moderna, iluminista, decadente, protestante, maçônica, liberal, etc, etc. Então, e aí ele fazia um contraponto entre a cristandade, que estaria ainda presente, que se preservou ainda no mundo hispânico, inclusive no Brasil, e a Europa laicista, né? Que aí vai terminar lá no ocidente do Huntington. Desse ocidente aí, realmente, é uma outra coisa. Mas o ocidente original mesmo, cristão, é o de Roma, né? É o que a gente preserva. Mas, então, voltando, né? Quando começa o Brasil? Começa quando essa herança latina, na língua e na religião, encontra os tupis, incorpora os tupis, como havia incorporado lá os bárbaros, as populações originárias da Península Ibérica, do norte da África, né, de todos os lugares em que esse espírito romano havia chegado. Né? E esse espírito romano vem via Portugal, continuando essa obra de Portugal, quando na Bahia encontram com os tupis. E ali começa... Aí a gente tem uma coisa nova, que não é nem Portugal e nem é a continuidade de Portugal, né? Eu acho que foi Gilberto Freire que falou que a vocação de Portugal é ser a semente de uma árvore muito mais frondosa, que é o Brasil, né? Então, não se pode acusar Gilberto Freire de ser católico de igrejinha, né? Não, exatamente. A maior parte da vida ele se definia como acatólico, né? Que era um termo técnico do Império para quem não era católico, né? Mas ele dizia um acatólico cheio de veneração pela história da igreja, né? E no final da vida ele pediu os sacramentos e se converteu. Ele foi protestante por um tempo. O Gilberto Freire é um personagem interessantíssimo, né? A gente pode depois falar sobre ele. Mas não só ele, a gente pode pensar em outros. O padre Antônio Vieira, lá no século XVII, né, que falava do Quinto Império, né, que falava que, usando, né, a ideia dos impérios do profeta Daniel, ele dizia, Portugal vai fundar um Quinto Império. E esse Quinto Império, e aí ele teve contato com umas certas profecias
de um sapateiro analfabeto chamado Bandarra, que tinha umas trovas, né? E nessas trovas ele dizia que o príncipe João ia cruzar o oceano e fundar um império definitivo. E isso lá, o Bandarra é do século XV, se não me engano, XV ou XIV. Bom, o padre Antônio Vieira escreveu no século XVII. Bom, mas no século XIX, de fato, um príncipe João atravessou o oceano e criou um novo império, né? Que é o príncipe do Brasil. Dom João VI, em 1808, tinha o título de príncipe do Brasil, porque é um título criado no século XVII, depois a gente pode falar sobre isso, mas de fato um príncipe chamado João cruzou o oceano, ele era príncipe do Brasil, cruzou o oceano, veio para o Rio de Janeiro e fundou um Império Rio de Janeiro. Como a gente sabe, né, é a única capital das Américas, a única cidade das Américas que governou territórios em todos os continentes. Porque do Rio de Janeiro foi... E a gente nunca sabe disso, Flavinho. Nada. É impressionante. O Rio de Janeiro governou territórios na Europa, na Ásia, na África e na América, né? Olha aí. Belíssimo. Demais. Então, longe de ser também aquela velha história, né? Os portugueses vieram aqui, levaram nosso ouro, não sei o quê, que a gente escuta muito por aí, né? Até hoje meu filho escuta isso. Por isso que eu coloquei para ver o documentário, o documentário do Praça Paralela, para entender, não é bem como você está ouvindo na escola, não. Porque, assim, eu cresci também assim, tá, Flávio? Eu sou bem mais velho que vocês, mas eu ouvi isso também na escola, assim, que o Brasil veio ser roubado pelos portugueses e que nós somos uns coitadinhos que estamos relegados à miséria histórica, enquanto eu sempre senti no coração que não, parece que algo grande nos é dado, né? Teve um grande problema. Bom, apenas antes, o Felipe tinha falado da história do Brasil sem a Igreja Católica. Isso. Então, você pode dizer, o primeiro ato, né, em que conjuga portugueses e tupis foi a missa. Santa Missa. Então, não tem como... no momento em que os portugueses chegaram aqui, e eles tomaram posse da terra, não por serem portugueses, mas como representantes da Ordem de Cristo, que era a sucessora dos Templários. Que o rei de Portugal, além de ser rei de Portugal, era também grão-mestre da Ordem de Cristo. Então, não tem como explicar o Brasil sem a Igreja Católica. Mesmo que alguém... E o próprio Gilberto Freire, né, que não era católico, né, durante toda a vida, era o primeiro a reconhecer isso. Então, entre outros vários, né? Mas só para dar um exemplo. Então, de fato, não é possível... Gustavo Corsão fala isso, né? Ou o Brasil será católico ou não será Brasil. Então... Outro monstro desconhecido. E toda tentativa, né? Na verdade, tudo que a gente padece, né? Toda essa falta de conexão entre povos e entre povo e as instituições, inclusive agressões estéticas, né? Que a gente vê também, são muito dessa tentativa de fazer do Brasil alguma coisa que não seja católico. Já no século XIX, chamaram de bando de ideias novas, que eram uns intelectuais lá da década de 1870 que queriam que o Brasil fosse a Alemanha, ou fosse a França, ou fosse a Inglaterra. Eles começam esse ódio ao lusitano, esse ódio ao ibérico, esse ódio ao medieval, esse ódio também ao negro e ao indígena, porque esse povo aí do século XIX, que se considerava progressista, que se considerava iluminista, no fundo eles eram racistas também e anticlericais, e eles achavam que não tinha como uma mistura de português, africano e indígena dar certo, e que a gente, no fundo, estava condenado a não ser alemão. Isso é um problema do século XIX. E isso estava na cabeça do século XIX, isso não estava na cabeça do século XVII, nem do século XVIII, dicas de passagem. Isso não estava na cabeça dos fundadores do Brasil. Isso foi uma ideologia importada no século XIX, especialmente no final do século XIX. Que foi isso que trouxe a República, que trouxe a cópia dos Estados Unidos. Não, quando a gente se organizar igual aos Estados Unidos pode ser diferente. Não, quando a gente começar... Tinha um jornal em alemão em Sergipe, que o Tobias Barreto escrevia e tal. Bom, então, não tem como o Brasil ser Brasil se não for católico, né? E toda essa importação de protestantismo no século XX, né? Financiada também, né, por agentes americanos, é algo conhecido, né, que, por intenções diversas que a gente pode discutir, mas são
São agressões à tradição brasileira, sem entrar na questão religiosa, né? No âmbito da salvação das almas. Sem entrar nisso, só do ponto de vista histórico e cultural. É uma agressão ao Brasil. Mas, retomando a sua pergunta, se puder me lembrar, inclusive, qual era. Eu tava dizendo que... Não foi uma pergunta, foi um comentário apenas. Né? Que a gente parece relegado a uma questão menor. O Brasil é uma questão menor, mas nós temos um presente, né? Isso, tudo que você está dizendo para nós. Um parêntese antes de continuar. Hoje, eu já ouvi no século XX, na UERJ, onde eu me formei durante 10 anos, que filosofia só se faz em alemão. Novamente, esse ranço, ou essa saudade de uma Europa que não cabe aqui, né? E, pelo contrário, nós temos amigos comuns, eu e você, que fazem filosofia em Tupi-Guarani, ou Tupinambá em São Paulo. Quer dizer, conseguindo traduzir para uma língua indígena os princípios metafísicos. Quer dizer, isso é brasileiro. Exatamente. É isso. E não falam, não, eu já ouvi várias vezes, tá? Filosofia só se faz em alemão. Porque alemão é a língua do pensamento. Tudo que não é alemão, eu tô falando sério. Pois é, uma coisa que não faz o menor sentido, inclusive não faz o menor sentido histórico, porque os alemães, na verdade, são bárbaros. Né? Tudo que eles têm de positivo, e tem muitas coisas positivas, eles pegaram de Roma. Eles venceram militarmente e foram conquistados espiritualmente no que eles têm de positivo, né? Preservando aí também alguns vícios pagãos e o nacionalismo arraigado, por exemplo, né? A perspectiva tribalista, né? Uma coisa pagã, né? Que não se coaduna tão bem com a perspectiva universalista de Roma e do cristianismo. Mas tudo que há de admirável, né, na Alemanha, ou a maior parte, é uma herança, uma fecundação romana ali. Na arquitetura, na filosofia, inclusive. E os próprios alemães, até Goethe, tinham um complexo também, né? Eles não usavam o alemão para fazer filosofia. Como é que a filosofia pode ser em alemão se eles mesmo faziam em latim? Né? Até há poucos séculos, né? Na música, a mesma coisa, né? A preferência pelo italiano, né? Eles tinham, na verdade, um complexo também que até pouco tempo atrás. Então, e assim como eles se livraram desse complexo, e é bom, né? A gente também não pode importar esse tipo de coisa. Não faz o menor sentido, né? Exato. Eu resistia bravamente. Não, filosofia em português. Isso o Ariano Suassuna também, ele sempre lembra o Matias Aires e tal. A segunda escolástica, ela teve arraigamento no Brasil. Tem um amigo, vocês devem conhecer, o Marcos Boeira, que é um professor na Federal do Rio Grande do Sul, e ele é dedicado ao estudo da escolástica colonial. Havia filosofia no Brasil, e filosofia aristotélico-tomista e tal, que a gente pode dizer que é muito melhor que essa filosofia alemã contemporânea. Então, porque no fundo há um embate, né? No fundo acaba havendo um embate ideológico entre porque quando se fala que a filosofia só se faz em alemão, na verdade o que se quer negar é a tradição latina. Não só do Brasil, também a tradição clássica. E colocar no trono Hegel e seus discípulos. Então, essa filosofia se faz em alemão, ok. Mas a filosofia de Aristóteles, Santo Tomás, de Francisco Soares, de Francisco de Vitória, essa filosofia se faz em latim, espanhol, português. Exatamente, Santo Agostinho. Né? Isso, né? Como o Unamuno dizia, o grande africano, né? Santo Agostinho. Então, essa filosofia se faz. Aqui a gente tem uma frase, Flavinho, eu e o Felipe, né? Que já falamos aqui no episódio, no Pense Mais, e também falamos entre nós, assim, que vai de encontro ao que você está dizendo. A realidade tem que preponderar sobre nossas opiniões. É o tal do apriorismo político. Em filosofia também é assim. O cara escolhe uma escola hegeliana, kantiana, hoje está mais heideggeriana, e quer
impor à realidade aquela visão, entendeu? Enquanto que os romanos, para pegar uma forma mais genérica assim, os medievais, eles são muito mais inteligentes. Falam assim, ó, eu tenho uma realidade, eu vou usar a ferramenta que mais respeita a realidade e não formar ou forçar a realidade uma perspectiva filosófica a priori. Hoje em dia, na história, tem alguma escola que seja uma escola de pensamento mais realista? Pois é, né? Essa grande divisão entre realismo e idealismo, né? A história, eu considero que ela tem uma vantagem em relação às outras ciências sociais e à filosofia também, nesse ponto, que um bom historiador vai necessitar voltar aos fatos. Então, é claro que existem filosofias da história. E isso que ao longo do século XX e ainda hoje, né, infelizmente, se tem uma visão materialista da história, né? Essa visão materialista da história é a que diz que as pessoas só agem por benefícios imediatos. Então, então sempre haverá um economicismo, na maior parte das vezes, né? Tudo vai se explicar pela economia. Todas as grandes, como se não houvesse outras emoções na vida, né? Emoções e também inteligência e razão, né? Não só sensibilidade. Sim. Mas... Então, é um reducionismo da história. E aí, um historiador sério vai acabar chegando a um impasse, porque ele vai perceber, se ele for honesto intelectualmente, que existem outras motivações além da econômica. Mas aí que está o problema, né? Muitas vezes não há essa seriedade. Essa seriedade. A gente está cansado de ver pessoas negando a realidade por N interesses, né? E isso acaba sendo muito deletério, porque principalmente quando se privam os alunos, né, e as gerações seguintes de certos conhecimentos e de certas perspectivas que os ajudariam a entender melhor a realidade. Então, de fato, se você achar que tudo na história é economia, a história se torna um troço chato, odioso até, e deixa de produzir muitos efeitos positivos que ela é chamada a produzir, né? Inclusive de autoestima, né? Inclusive de harmonia social, inclusive também para resolver problemas. É claro que existem problemas, né? Ninguém vai negar que existem problemas históricos, injustiças econômicas, óbvio que existe. E tudo isso deve ser consertado, né? A gente deve buscar uma melhora social. Não se trata de negar isso. Se trata justamente de buscar os meios eficazes para isso. E não é reduzir tudo à economia, não é criar principalmente conflitos sociais que vão resolver isso. Leão XIII, né, para entrar ainda também nesse assunto, né, Leão XIII, quando fala da Rerum Novarum, ele não diz que as relações econômicas daquela época eram justas. Ele não diz que o capitalismo liberal estava ok. Não, ele diz que era muito ruim, era injusto. Só que a solução revolucionária era pior ainda, porque destruía... Chesterton, mais uma vez, né? Ele diz que o capitalismo e o comunismo andam de mãos dadas, porque o capitalismo tem... No comunismo ninguém tem propriedade e no capitalismo só alguns têm propriedade. E o que ele quer é que todo mundo tenha propriedade. Isso é o que a doutrina social da igreja quer. Ela está acima da disputa ideológica. Uhum. A mesma questão da família, né? O Chesterton também fala, os comunistas querem destruir a família. Pois é, aqui na Inglaterra os capitalistas conseguiram destruir a família. Ele é genial. O Chesterton é genial. Então não se trata de meramente ser antimarxista, não. Se trata de buscar a realidade das coisas e o bem comum. Né? Excelente. Então, se você faz uma história de só luta de classes, apenas reducionismo econômico, na verdade você está matando a alma do país, a alma dos alunos, a alma das gerações seguintes. Ninguém vai lutar por esse país, ou se for, vai ser por ódio e não vai ser algo
sustentável, na verdade você vai acabar criando problemas maiores, né? Então, e no século XX, né? Isso sim, a gente teve por décadas um ensino muito focado nessa filosofia, no estruturalismo, o economicismo, que matou muito a história e privou gerações de um conhecimento mais abrangente do que é o Brasil e dos motivos que nós temos para amar esse país e para fazê-lo crescer. Porque, além disso, o marxismo tem essa questão idealista, não só do marxismo, né, mas dos estruturalistas em geral, vindo aí do idealismo, de negar o livre-arbítrio. Então, se você realmente não pode escolher o que você vai fazer, se você realmente não pode tomar uma decisão, se você não pode realmente juntar com outras pessoas e fazer alguma coisa concreta, sobra pouco, né? Então, além de se lamentar e querer ter nascido em outro país, né? Então... Cara, o papo vai longe, né? Mas a gente não pode, infelizmente. Flavinho, você falou muito bem aí do Niterói, meu coração chegou a arder de alegria. Mas eu soube que você está fundando um instituto, ou já está fundado um instituto, Instituto Araribóia. A gente entendeu por que o nome agora, né? Você pode dar para nós uma palhinha do que qual o objetivo? Certamente. O Instituto Araribóia está ainda no seu primeiro desenvolvimento. Esperamos, na verdade, que ele vá ajudar. A missão do Instituto Araribóia é ajudar os brasileiros a conhecer o Brasil. Então, a conhecer a história do Brasil, a conhecer a sociologia do Brasil, a conhecer a cultura do Brasil e dar as ferramentas necessárias para que os brasileiros cumpram a sua vocação como brasileiros. Caramba! Então, é algo bastante... Uma missão grande. Exatamente. E, bom, sozinhos, obviamente, não vamos conseguir fazer isso, mas conseguirmos inspirar outras pessoas e isso mesmo, gerar uma onda de conversões. Conversões à história. Exatamente. Conversões à história, conversões a que as pessoas descubram a beleza de ser brasileiro, sem romantismo, sem, de fato, conhecer a história, admirar, né? Gilberto Freire dizia que um dos frutos da história é causar contentamento pelo conhecimento do passado. Porque isso, João Paulo II, né, tem um livro, Memória e Identidade, né? Pela história a gente descobre quem a gente é. Então a gente passa a gostar de quem a gente vê a beleza da criação de Deus aqui nesse caso concreto e começa a agir em busca do bem que é necessário fazer, que a nossa razão vai mostrar que a gente pode fazer e deve fazer, a nossa vontade vai se direcionar a isso. O Instituto Araribóia quer contribuir para isso. Obviamente, o Instituto Araribóia não vai fazer isso sozinho, mas quer contribuir com todos que querem ir por esse caminho. Particularmente, nossa contribuição pretende ser formação na área de história, na área da teoria também, né? Teoria filosófica, jurídica, política, né? O básico das ciências sociais e humanidades. E o terceiro pé é enquadrar o Brasil na cultura clássica. Porque, como a gente disse, o Brasil ele é um fruto, e é o maior fruto da cultura clássica. Um país que tem uma responsabilidade de continuidade do espírito romano, universalista, ecumênico, politicamente. E, então, o Instituto Araribóia quer contribuir para isso. Essa é a missão do Instituto Araribóia. Agora, por que Araribóia? Porque ele fez isso. Ele é um herói, voltando para o início da nossa conversa. Ele é um herói. Ele era um chefe tupinambá que recebeu o batismo. Não deixou de ser tupinambá por isso, né? Pelo contrário, até os jesuítas que o instruíram tinham isso muito claro. Os jesuítas não queriam transformar ninguém em português, diga-se de passagem. Inclusive, tinham conflitos com a coroa, né? Com a coroa menos, mas mais com os colonos, né? Por conta disso, porque no fundo eles queriam tornar católicos e romanos, no sentido mais lato do termo, né? A gente conhece o Tupi-Guarani graças aos jesuítas, porque se dependesse do Marquês de Pombal, ninguém ia saber mais o que é o Tupi-Guarani. Então, não só isso eles fizeram no Brasil, como em todos os lugares, que eles tinham uma mentalidade realmente universalista. Então, Araribóia foi educado na fé pelos jesuítas. E ele soube incorporar muito bem a sua origem
abrindo-se à universalidade do catolicismo e desse espírito romano que vinha pelos portugueses. Foi feito cavaleiro da Ordem de Cristo, ou seja, um cruzado. E ele, então, portanto, é um herói, é alguém que representa bem o ideal que a gente quer seguir. Então, por isso, não só por ser fundador de Niterói e do Rio de Janeiro, porque também é fundador do Rio de Janeiro, mas pela heroicidade da vida dele, que serve de modelo e que nos inspira. Legal demais. Uma coisa eu tenho certeza, né? Diga. Um episódio só para falar de história Não dá, foi né? muito pouco. Eu falei que isso é bom. Esteja certo que voltará mais vezes, Vai Flávio. ser um prazer. A gente se compromete a fazer um episódio só sobre Niterói. Vamos deixar esse compromisso aqui? Pode ser. Porque eu imagino que tem muito pano para manga, muita história para a gente contar sobre Niterói. Mas, para a gente dar uma degustação pro povo de Niterói, Flávio, fala aí pra gente 5 fatos, 5 coisas que Boa. quem mora em Niterói, quem é dessa terra aqui precisa saber e geralmente não sabe. Te joguei aí na fogueira, mas eu acho que é legal. Vamos lá, sem pensar muito. Niterói é a casa-mãe dos salesianos no Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso é legal. É a primeira... Casa-mãe. Exatamente. A primeira Dom Bosco estava vivo e os primeiros salesianos que vieram para o Brasil se instalaram em Niterói. Por isso nós temos uma basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, porque de Niterói a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora se espalhou pelo Brasil. Segundo fato, Niterói é a única cidade brasileira que reconhecidamente foi fundada por um cacique, que é justamente Araribóia. Terceiro fato, Niterói, nas suas circunstâncias sociológicas, inclusive, de formação, é um município, de certa forma, ideal, no sentido de que ele pode ser um protótipo do Brasil. E o que se faz em Niterói pode ter uma repercussão, porque não é uma cidade enorme como Rio de Janeiro e São Paulo. Também não é uma cidadezinha pequena, é uma cidade média que o que se faz em Niterói pode muito bem servir de modelo para todo o Brasil. Então, quando a gente pensa, a gente quer mudar o Brasil, a gente pode começar mudando em Niterói, que isso vai servir de exemplo para o resto do país. Vai ser alcançável, né, das diversas pontas. Quarto, uma questão histórica, né? Niterói, ela nasceu em São Lourenço, né? Na aldeia de São Lourenço. Sim. Mas quando Dom João criou o município, aí a sede do município já era São Domingos, sendo que a maior parte da população estava em outra freguesia, que é São João Batista de Caraí. Então, por exemplo, o nosso padroeiro de Niterói hoje é São João Batista, e não São Lourenço nem São Domingos, porque, de fato, o padroeiro de Caraí se tornou o padroeiro de Niterói. Mas Caraí ia até o centro, então? Não, na verdade, existia uma matriz de São João Batista, onde mais ou menos hoje é a 5 de julho, que não existe mais. Exatamente. Ali perto do Campo de São Bento tinha uma igreja que não existe mais e que era a matriz. Depois, como São João Batista se tornou o padroeiro de todo o município, aí fizeram no centro a catedral, mas São João Batista não de São Lourenço, nem de São Domingos, nem de outras freguesias. E aí, o quinto fato é que Itaipu não fazia parte de Niterói por um tempo. Itaipu era parte de São Gonçalo. São Gonçalo foi parte de Niterói. Em 1890, houve uma divisão, né, uma emancipação, e São Gonçalo se tornou um município diferente, sendo que Itaipu era parte de São Gonçalo. E depois, nos anos 50, Itaipu passou a ser parte de Niterói, e uma parte que era de Niterói passou a ser parte de São Gonçalo, se eu não me engano, na região de Neves. Então, eu acho que também é um fato que pouca gente sabe. Essa eu não sabia, não. É interessante. Muito legal. A gente se compromete mais uma vez a fazer esse episódio só sobre Niterói, para ser aí Eu quero detalhes sobre Jurujuba. Jurujuba. Muito bem. Tem que saber detalhes de lá. Tem coisa boa em Jurujuba? Jurujuba era uma dessas freguesias antigas. Nossa Senhora da Conceição de Jurujuba. É muito antigo, cara. Exatamente. E eu fico curioso porque quando você falou de militarismo, né, que
os portugueses vieram para cá e tiveram que colocar-se contra os franceses, tem o Forte de Jurujuba e o Forte de Copacabana, né? Os dois ali... Eles ficam de frente um pro outro? De frente, A Fortaleza da Santa Cruz é o maior complexo militar colonial preservado do Brasil. Então é um sexto fato. Olha aí. Lá é muito bonito, né? Sim. Não, então, Flávio, obrigado pelo episódio. Eu que agradeço. Acho que foi brilhante. Fantástico. Foi muito bom mesmo, a vontade de a gente ficar aqui. Mas como a história tem ali os seus momentos, por que não a gente não deixar reservado para outras oportunidades? Flávio, por que não também pode ser nosso guru de história aqui? Pode. Sempre trazendo aí assuntos pertinentes. Então, Flávio, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Deixar essa mensagem bacana aí de história para nossa audiência, né, mestre? Então, é um prazer estar com o Flavinho aqui. A história é mestra, mas precisa de alunos, né? A história precisa de ter alunos para que ela ensine. E o Flávio veio trazer para nós aqui o conhecimento que ele tem do Rio, do Brasil, para ensinar. Obrigado, Flávio. Muito obrigado, eu que agradeço. Fala final, mestre. Vamos lá, então. Então, você gostou? Foi interessante? Foi educativo? Então, curta, compartilhe, comente. Manda para o seu amigo. Se inscreva no canal. Inscreva-se no canal, exatamente. Para que nós cheguemos a mais pessoas. O Pense Mais quer ser esse lugar para ressoar valores, princípios interessantes, conhecimento para você. Então, manda para todo mundo e até a próxima. Até mais. Tchau.